E aí, turma, tudo bem? Então vamos nos preparar aqui para mais uma aula agora sobre as frações, né? Bom, as frações são representações que a gente usa na matemática para mostrar pedaços de um todo, né? Pedaços de alguma coisa completa. Aqui eu coloquei no nosso quadro dois exemplos em desenho, né? Em forma de figura, do que podem ser frações. O primeiro exemplo, então, é um círculo que está dividido em dois pedaços, sendo que um pedaço está pintado de rosa e o outro não está pintado. Nós podemos representar essa parte pintada como uma parte num total de dois. Então, representando isso como uma fração, nós escrevemos uma parte pintada sobre o total de partes do nosso desenho, que são duas. Então, a fração que representa essa parte pintada na minha primeira figura é 1 sobre 2. Agora aqui, nessa figura do lado, a gente tem um outro exemplo, e agora com outros números, com outros valores. Nós temos aqui duas partes pintadas, num total de 3 partes. Então, nós temos 2 sobre 3, como a fração que representa esse desenho. Nós podemos então fazer a partir de um desenho uma fração, ou podemos fazer a partir de uma fração um desenho. Eu coloquei aqui no nosso lado dois exemplos de frações para a gente fazer a nossa representação com imagem. Eu vou fazer uma representação com uma barra e uma outra representação com um círculo. Então a nossa primeira figura vai ser uma barra. 3 sobre 5, nós podemos representar essa fração 3 sobre 5 como uma barra que está dividida em 5 pedaços. E nesses 5 pedaços nós podemos pintar 3, porque o número de cima representa a quantidade de partes que eu tenho do todo, tá bom? Então, a figura que representa a fração 3 sobre 5 é a figura que eu desenhei aqui do lado. Dando continuidade aqui, agora a gente tem a segunda fração 2 sobre 4. Eu vou representar essa fração agora como um círculo. E nesse círculo eu tenho 4 fatias, isso mesmo, porque o número de baixo representa o total de pedaços disponíveis. Agora, como o número de cima é 2, isso significa que eu tenho 2 fatias pintadas dessas 4 disponíveis. Então, o desenho que representa a minha fração 2 sobre 4 é esse desenho aqui da esfera, do círculo, que eu posso desenhar também como uma barra, com 4 pedaços, sendo que 2 foram pintados. Agora aqui no nosso próximo quadro nós temos as nomenclaturas das frações, como nós lemos as frações, né? Dependendo do valor que está na fração, a gente lê de uma maneira diferente. Então, na nossa primeira tabela aí, nós temos os exemplos das frações que vão do denominador 2 até o denominador 9. Então, a primeira fração nós lemos 1/2, a segunda 2/3, a terceira 1/4 e assim por diante. O número de cima da fração nós lemos normalmente. O número de baixo, do 2 até o 9, nós lemos dessa forma que está aí: meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, das frações que vão do denominador 2 até denominador 9, nós temos essa nomenclatura, tá bom? Agora, das frações que tem como denominador múltiplos de 10, no caso da segunda tabela eu coloquei o 10, o 100 e o 1000, nós temos ali a primeira fração 1 sobre 10, que a gente lê como 1/10. A segunda fração 21 sobre 100, que nós lemos 21 centésimos. E a terceira fração 12 sobre 1000, que nós lemos como 12 milésimos. Tá ok? E a partir do 10, nas frações com denominador que tem um número a partir de 10, nós lemos o número normalmente e colocamos a palavra avos do lado, tá bom? Então, por exemplo, depois do 10 temos o 11, então aquela fração ali, olha, 31 sobre 11, nós lemos 31 onzeavos. Eu coloquei um outro exemplo de fração
28 sobre 37. Nós lemos 28/37. E a terceira fração eu coloquei 14 sobre 102, que nós lemos como 14/102. Eu posso fazer aqui um outro exemplo, 2 sobre 21, que nós podemos ler como 2/21. E assim por diante. Bom, agora que nós aprendemos sobre os nomes das frações, nós vamos aprender sobre duas características diferentes das frações, dois grupos de frações que nós estudamos. Nós temos as frações próprias, onde o numerador, o número de cima, é diferente de zero e é menor que o denominador. Então ele aqui, olha, esse número aqui de cima, ele é diferente de zero e é menor do que o número de baixo, que é o denominador. Tá bom? Sempre que o número de cima for menor que o número de baixo, nós temos uma fração própria. Então, o primeiro exemplo aqui, 2 sobre 3, é uma fração própria. Nós lemos como 2/3. E o segundo exemplo, 4/5. Nós temos uma fração própria também, porque o 4, que é o número de cima, é menor do que o denominador, que é o 5, que é o número de baixo. Bom, essas são as frações próprias. Já as frações impróprias, elas são aquelas frações que representam mais que uma unidade. O que isso significa, no final das contas? Significa que o número de cima, o numerador, ele é maior do que o número de baixo, do que o denominador. Percebam ali que nós temos no primeiro exemplo 7 sobre 3, 7/3. Essa fração tem um numerador maior do que o denominador. Então, ela é uma fração imprópria. Outro exemplo de fração imprópria é a fração 5/2, 5 sobre 2, em que o 5 é maior do que o 2. A segunda situação de fração imprópria é a fração que representa uma unidade, ou seja, o número de cima e o número de baixo, o numerador e o denominador, possuem o mesmo valor. Eu coloquei aqui dois exemplos, o 4/4, 4 sobre 4, e o 100 centésimos, 100 sobre 100. Nesses dois casos nós temos frações impróprias também, tá ok? E o nosso terceiro exemplo, frações que representam o zero, ou seja, 0 sobre qualquer outro número. Nós temos aí 0 meios, né? E 0/50. Ou seja, 0 dividido por 2 sempre será 0, 0 dividido por 50 sempre será 0. No final das contas, 0 dividido por qualquer número sempre será 0. Por isso, todas as frações que têm o numerador igual a 0 são frações impróprias. Tá ok? Agora nós chegamos a outra parte da nossa aula, que é sobre as frações equivalentes, ou seja, são as frações que representam a mesma quantidade no final das contas. Então aqui o nosso primeiro exemplo, 2 sobre 4 e 8 sobre 16, 2/4 e 8/16. Como eu sei que essas duas frações são frações equivalentes? Ora, essas duas frações são frações equivalentes porque eu posso verificar aqui, olha, 2 sobre 4, 8 sobre 16. Ambas representam o mesmo valor e por isso são frações equivalentes. Como eu sei que ambas representam o mesmo valor? Verifique aqui comigo o seguinte. 2 para virar 8, eu devo multiplicar por 4, certo? Bom, aqui embaixo, no denominador, o 4 para virar 16, eu também devo multiplicar por 4. Nesse caso, nós temos duas frações que são equivalentes, porque o numerador e o denominador podem se transformar no numerador e denominador da segunda fração a partir da multiplicação por um mesmo valor. Então, sempre que nós tivermos uma fração em que podemos multiplicar pelo mesmo valor em cima e embaixo, nós temos como resultado uma fração equivalente. O meu segundo exemplo, 3 sobre 4 e 9 sobre 12, 3/4 e 9/12. Então, 3 para virar 9, nós temos uma multiplicação por 3. E 4 para virar 12, nós temos também uma multiplicação por 3. Ou seja, nesse caso, nós temos duas frações equivalentes, duas frações que equivalem ao mesmo valor.
Podemos colocar aqui um exemplo de duas frações que não são equivalentes, só para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Podemos colocar aqui 2 quartos e 6 sobre 16. Nesse caso, nós temos aqui em cima 2 para virar 6, nós temos que multiplicar por 3. E 4 para virar 16, nós temos que multiplicar por 4. Nesse caso, nós multiplicamos o numerador por um valor e o denominador por outro valor diferente do primeiro. Então, nós não temos aqui frações equivalentes. Tá certo? Agora, entrando na parte de comparação entre frações, nós podemos olhar as frações que de alguma maneira têm algum valor semelhante ou não e descobrir quem entre elas é maior. Nós temos aqui 3 casos para descobrirmos quem representa um valor numérico maior. O primeiro caso são frações com denominadores iguais. Nós podemos ver aqui 2 sobre 7, 2 sétimos e 5 sétimos, 5 sobre 7. Nesse caso, quando os denominadores são iguais, nós podemos dizer que a fração que possui o numerador maior é a fração maior. Então, 5 sétimos é maior do que 2 sétimos. Agora, no segundo caso, nós temos numeradores iguais, ou seja, os números de cima da fração iguais. Nessa situação, nós temos aqui 1/2 e 1/3. Quando tivermos numeradores iguais, a regra será a regra oposta dos denominadores iguais. Ou seja, quem tiver o denominador menor, vence, vai ser o maior valor. Nesse caso, nós temos que 1/2 é maior do que 1/3. Por exemplo, nós podemos colocar aqui outro exemplo de fração, 2 sobre 5 e 2 sobre 6. Nesse caso, a fração 2/5 será maior do que a fração 2/6, porque o 5 é menor do que o 6. A minha terceira situação é quando nós tivermos duas frações diferentes. Nesse caso, para nós conseguirmos comparar, nós precisamos fazer com que as duas frações tenham o mesmo denominador, ou seja, as duas frações têm o mesmo valor embaixo. O nosso exemplo aqui é 2 sobre 3, 2/3 e 1/2. Então, para que os dois possam ter o mesmo valor no denominador, nós temos que transformá-las em frações equivalentes. Nós podemos ver qual número que o 3 e o 2, que são os números de baixo, podem se transformar para que nós possamos comparar as duas frações. Então, nós temos aqui 2/3 e temos também 1/2. A fração 2/3 pode ser transformada numa fração que tenha denominador 6, porque o 6 é o número que está tanto na tabuada do 3 quanto na tabuada do 2, que são os dois denominadores. Então, 3 para virar 6 eu multipliquei por 2, enquanto o 2 lá em cima, multiplicando por 2, nós teremos o 4. Da mesma forma, aqui embaixo, na fração 1/2, nós teremos 2 vezes 3 vai dar 6. E o mesmo valor que eu multipliquei embaixo, eu multiplico em cima. 1 vezes 3 dá 3. Então, nós teremos as frações 4/6 e 3/6. Eu vou limpar aqui o meu quadro para a gente conseguir comparar melhor uma fração com a outra. Pronto, aqui nós temos então a fração 4/6 e 3/6. Comparando essas duas frações com denominadores iguais, fica bem mais fácil descobrir quem é maior. Obedecendo à regra dos denominadores iguais, nós sabemos que a fração com o numerador maior representa o maior valor. Logo, 4/6 é maior que 3/6. Isso significa que 2/3 é maior que 1/2. Continuando com a nossa aula, para finalizar, nós aprenderemos também o cálculo da fração de um número, ou seja, quanto que é 2/3 de 12. Nesse nosso primeiro exemplo, nós faremos o cálculo de 2/3 de 12, ou seja, nós faremos o cálculo da multiplicação da fração 2/3 por 12. Para resolvermos essa situação, nós sempre iremos multiplicar pelo valor de cima e dividir pelo valor de baixo. Então, nós teremos aqui, como resolução dessa conta, 2 vezes 12. Faremos 2 vezes 12, que vai dar 24.
dividido por 3, que é o número de baixo que tem que sempre dividir. Agora, 24 dividido por 3, nós temos 8. Ou seja, a resposta da pergunta 2/3 de 12 é igual a 8. Vamos agora aqui para o nosso próximo exemplo. Agora aqui eu quero calcular 1/2 de 8. Para calcular 1/2 de 8, basta fazer a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. 1/2 vezes 8, em que eu multiplico pela fração de cima e divido pela fração de baixo. Nesse caso, nós teremos 1 vezes 8, que dá 8, sobre o 2. Agora, dividiremos o 8 por 2, que dá 4. Nesse caso, nós podemos dizer que 1 sobre 2 de 8, ou seja, 1/2 de 8, é igual a 4. E assim, nós finalizamos essa nossa primeira aula sobre as frações. Espero que tenham entendido, que tenham gostado.